Olá, amigos, é uma alegria estar com vocês em mais uma reunião virtual. E hoje nós vamos conversar sobre um tópico muito interessante no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e algumas questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, né? E os Espíritos dizem: o homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Allan Kardec está falando das causas atuais das aflições. Nós somos os artífices dos males que sofremos. E muitas vezes nós somos guiados a um pensamento mágico, né? De dizermos: ah, foi o acaso, foi a má fortuna, foi a má estrela, e a má estrela nada mais é do que a nossa própria incúria, porque nós somos seres morais e a nossa incúria é uma incúria moral, é a causa dos nossos sofrimentos. Na questão 908 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos nossos guias maiores: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Porque Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 3, quando ele vai falar sobre o bem e o mal, ele vai nos dizer que o bem absoluto, provém de Deus. O mal absoluto não existe. O mal seria a ausência do bem no sentido metafísico. Mas como Deus é presente, onipresente, onipotente, somente o bem absoluto existe. O mal absoluto, ele é inexistente. Porém, o mal é algo real. O mal relativo, o mal que é oriundo dos nossos excessos, das nossas paixões. Por isso, Allan Kardec, na questão 908, o Livro dos Espíritos, ele pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos respondem que as paixões são como um corcel, um cavalo selvagem, vibrante, né? Que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então nós vivemos, vira e mexe a gente diz, né? Eu tenho uma paixão. E nós temos uma tendência também de dizer: ah, toda paixão é ruim. Os espíritos nos dizem que a paixão ela só é perigosa quando ela deixa de ser governada, né? E aí nós vemos os impulsos excessivos da busca do prazer, que nós vamos conversar agora. Esse estudo de Henri de Boer é um estudo interessante, em que eles estudaram na revista Neuroscience sobre o amor. E o título é: o amor é muito mais do que simplesmente um beijo, né? E ele tenta ver uma perspectiva neurobiológica do amor e da afeição. E eles conseguem definir bem, como objeto de estudo, o encantamento, que é você cair de paixão, né? Estar sendo envolvido pelo amor. O amor passional, que aí é a paixão verdadeira. E o amor companheiro. Então, o encantamento, quando você se apaixona por alguém, você fica encantado por alguém, é uma fase que pode ser caracterizada por uma paixão elevada, uma rápida intimidade e um aumento do compromisso. É uma fase curta, e tem como característica a excitação e o estresse. Aí a gente lembra as mocinhas dos filmes, ou as nossas adolescentes, até mesmo nós adultos, muitas vezes, né? Quando nós nos sentimos atraídos, e a mocinha do filme
que se sente atraída e ela vê o seu amado, suspira e desmaia. Eu acho que é de filme da minha época, porque hoje em dia já não vemos mais isso. Por quê? Há a excitação e há o estresse. Já o amor passional, ele é caracterizado por um sentimento inicial de segurança e que reduz o estresse, e ele leva a um aumento da intimidade entre o casal. Ou seja, aqui não é a paixão propriamente dita, a paixão desgovernada, mas é um amor em desenvolvimento, porque já existe uma intimidade, tem a segurança que diminui o estresse. E a tendência é evoluir para o chamado amor companheiro, que é caracterizado por um declínio da paixão, um aumento do compromisso e intimidade, e geralmente ocorre após 4 anos de convivência. E aí eles têm esse gráfico. Quando nós somos guiados apenas pela paixão erótica, geralmente, o relacionamento ele tem um pico de intensidade praticamente imediato, estabiliza ao longo das semanas e tende a cair. A paixão romântica é a mesma coisa. Uma paixão romântica, a pessoa que admira muito a outra e fica basicamente naquilo, ela tende a ir aumentando, ela atinge um clímax, mas depois a pessoa cai na realidade, vê que é um humano como o outro e declina. E aí nós vemos o famoso amor, o amor que nos dá intimidade, e aqui é um trabalho do Carlos Yela Garcia, em que nós vemos que é sempre progressivo, crescente, até atingir um platô e continua lá no alto a intensidade. A mesma coisa, o chamado amor compromisso, quando a pessoa às vezes não tem tanto no início, não tem tanta intensidade, mas de repente se descobre no companheiro, né? Ou quando tem um compromisso maior. Então, a paixão, que é a famosa paixão, o famoso corcel, ela não leva a relacionamentos estáveis quando a gente olha por esse lado. Mas quando a gente olha a paixão como a causa dos nossos vícios, nós podemos transportar isso para os relacionamentos. A paixão como causa dos nossos vícios, ela nos faz desejar mais, mais e mais, e a gente nunca é preenchido. E aí, vício que a gente fala é aquela nossa necessidade contínua pelo supérfluo, por algo que não vai nos completar, por algo que não é necessário, né, para a nossa vida, e a gente cria falsas necessidades, falsos relacionamentos. Allan Kardec vai dizer que as paixões são alavancas que decuplicam, ou seja, multiplica por 10, as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Ou seja, a pessoa se envolve, ela mergulha, tem suas forças multiplicadas. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, e aí está aqui o perigo. Cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Qual o limite do homem? Quando é que eu estou passando do que me é necessário? Estou indo para o excesso. Só para a gente ter uma ideia, na questão de alimentação. Em 10 anos, nós tivemos de aproximadamente 6.000 flavorizantes que dão sabor em alimentos diferentes utilizados pela indústria alimentícia, nós passamos para 36.000 flavorizantes, ou seja, estímulos. Nós sempre somos estimulados, sempre caímos nessa de recebermos estímulos de consumo, estímulos que nos levam muito além do necessário. Então, nós sempre provamos uma coisa aqui
queremos um sabor diferente, isso e aquilo, nos sofisticamos com o que nos excita, isso acaba, e o que nos excita não nos completa, e nós acabamos esquecendo de buscar aquilo que efetivamente nos traz para uma tendência à interiorização e transcendência. E aí nós caímos nos excessos. Continua Allan Kardec. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim um mal. O princípio não é um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita, olha aqui, ó, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. O mal que nós podemos fazer a outrem ou habitualmente a nós mesmos. Quando nós não sabemos efetivamente quais são as nossas necessidades, nós não temos um limite da necessidade, nós não conseguimos atingir um nível alto de equilíbrio, nós só conseguimos perceber que quando nós somos movidos pelo amor, nós atingimos o equilíbrio numa necessidade muito grande, e no caso nós atingimos o que nos é necessário num nível muito intenso. É o que esse gráfico aqui quer mostrar. Quando nós somos levados pelo amor e não pela paixão, ou seja, quando a paixão inicial ela se torna um amor e nós sabemos distribuir, nós conseguimos atingir o equilíbrio num ponto alto de sabermos efetivamente qual é a nossa necessidade. Porém, quando nós somos guiados apenas pela paixão, nós já saímos de um ponto alto de necessidade, ou seja, aquilo que nos é necessário, eu estou apaixonado, aquilo me é necessário. Porém, eu perco cada vez mais o equilíbrio, porque eu começo a ser governado por essa paixão. Então, Allan Kardec pergunta na questão 911, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E aqui a gente tem uma figura de um menininho com os fast foods, né, que acaba sendo um símbolo da nossa total falta de necessidade. E os espíritos respondem, há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. A gente recebe das paixões, que é a fonte dos vícios, um prazer. Quando nós exercitamos a paixão, quando nós somos arrastados pela paixão, por mais que saibamos que nos faça mal, nos traga um mal moral, um mal físico, inclusive, mas de uma forma ambígua nós sentimos prazer. Isso é algo que a gente tem que ponderar sempre. Não é que a nossa vontade ela só é fraca porque o prazer, nós temos uma recompensa. O prazer, mesmo que seja na forma de dor, porque tem pessoas que se contentam com o sentir dor, com o sofrimento moral. O ser humano ainda é um ser inferior. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Por isso que os espíritos dizem que há virtude sempre que há uma resistência à virtude, sempre que nós opomos um obstáculo ao arrastamento das tendências, sempre que nós resistimos ao arrastamento das tendências. O que são as tendências? As tendências são as nossas paixões, os nossos vícios. Na verdade, os vícios são filhos das paixões. Então, todas as vezes que nós resistimos voluntariamente ao arrastamento das tendências, nós impomos uma virtude
Toda vez que nós reprimimos o prazer da paixão, nós temos aí uma virtude. E Allan Kardec pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea, que está na questão 902? E a resposta dos espíritos é muito simples e extremamente difícil: praticar a abnegação. Duas palavras que nós vamos encontrar muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o grande tratado da moral espírita: renúncia e abnegação. São duas palavras frequentes, fortes. Qual o significado de abnegação? Abnegação é você resistir ao arrastamento das tendências. É você impor um freio às paixões. E Allan Kardec diz: a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde há verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. E, efetivamente, o egoísmo é o grande mal a ser vencido, o orgulho é o grande executor do egoísmo, né? Toda gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custem e de nada privem. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. Abnegação da personalidade. Eu deixar de me encantar comigo mesmo, com algo que eu exerço, uma função que eu exerço na sociedade, com um conhecimento que eu trago, com a condição que eu tenho de influência. Tudo isso toca-nos de um modo muito profundo. Nós somos seres humanos, nós somos ainda, vivemos ainda num planeta de expiação e provas, então é natural que sejamos levados por tudo isso. Mas os espíritos dizem que a abnegação da personalidade é um sinal de grandíssimo progresso. É algo que nós temos que ir além, né? E a gente hoje vive um mundo de alta conectividade, onde o que nós mais queremos é a exaltação da personalidade, é expresso pelo número de likes que a pessoa tem nas redes sociais, o número de joinha, de sinal positivo, o quanto que eu fui visto, qual o impacto de minhas palavras, às vezes palavras nem pensadas, né? A gente tem vivido muito isso. E os espíritos, então, nos ensinam exatamente isso: renúncia e abnegação. Então, quem são os aflitos bem-aventurados? Os aflitos bem-aventurados, efetivamente, são aqueles que já compreenderam que a sua dor tem origem interna, é uma dor que partiu de si. O sofrimento ele não veio como uma punição externa, o sofrimento ele vem como consequência de algo que praticou. Se não nessa vida, e a maior parte dos nossos sofrimentos vem dessa vida, se não foi dessa vida, de outra vida. Os sofrimentos que vêm de outra vida, eles são menores no sentido de frequência, porém, eles se arrastam durante toda a nossa existência, porque eles existem com a finalidade de nos educar, nos levar a um processo, ou é um processo expiatório, uma expiação que já vem após o arrependimento, como está no Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ou uma expiação que nos é imposta. Nós praticamos tanto mal que nos foi imposta uma expiação. Renascemos em um local onde efetivamente somos colocados numa situação constrangedora, ou seja, nós levamos a isso. Para quê? Para que possamos despertar, ou seja, Deus permite para que possamos despertar para a realidade que somos seres espirituais.
Então, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que já têm noção de que o sofrimento, ele nasce de nós mesmos. Ele nasce de nossas ações. André Luiz nos ensina que nós somos seres também coletivos. Somos pequenas células do grande organismo que é a humanidade terrena. Humanidade terrena que se caracteriza por ter a prevalência, o predomínio de espíritos da terceira ordem, espíritos inferiores. Nós somos esses espíritos. Nós, então, trazemos as nossas mazelas. Mas ao lado do mal, nós temos o remédio. Ao lado da nossa inferioridade, do nosso pensamento que nos leva muitas vezes a tortuosidades de práticas que nos afundam cada vez mais no desespero, nós temos a palavra amena e doce e o eterno convite de Jesus: vinde a mim todos vós que sofreis. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, com os ombros doloridos, de tanto arrastar o pesado fardo. Tomai sobre vós o meu jugo e vereis que sou eu brando e humilde de coração, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Que Jesus nos abençoe e possa estar presente em nossas vidas. Uma alegria enorme estar com vocês.